Muito bom dia, meus irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, ele nos dá conta de que ninguém e nada pode deter a Igreja do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo difícil, onde a Igreja do Senhor, que é caracterizada por esse ajuntamento, por esse santo ajuntamento, ela não pode, nesse tempo, se reunir. Isso não é uma característica do nosso país, isso é algo que atingiu o mundo inteiro. Mas nós somos confiantes num Deus que sustenta a sua igreja, e nesse tempo Ele nos deu essa tecnologia para que nós possamos juntos adorar a esse mesmo Deus, para que nós juntos possamos servir e glorificar o nome do Senhor. Então nós damos início a um novo culto, um culto diferente, onde os irmãos não estão próximos de nós, mas estão, por assim dizer, conectados conosco e juntos com o Senhor, por intermédio das plataformas digitais. E você certamente está na sua casa, na sua sala, podendo reunir com a sua família, ou em algum lugar, reunido com algum grupo de pessoas próximo de você, para que juntos possamos adorar o Senhor. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer lá que há tempo de abraçar e há tempo de se conter de abraçar. E eu acho que esse nosso tempo agora é um tempo de se conter de abraçar. Mas nós queremos, de uma maneira simbólica, dizer: nós estamos abraçados no Senhor. Então eu quero orar com você nessa hora, dando início a esse nosso culto. Depois o Levi, o nosso irmão que está aqui, vai nos conduzir com canções. Então eu quero encorajar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor, que recebe toda a adoração, todo o louvor, e que nesse momento está conosco também, olhando para cada um de nós e nos fazendo cada vez mais dependentes dele. Vamos orar? Pai, nós confiamos no Senhor plenamente. Nós vivemos um tempo diferente na nossa história, mas sabemos, ó Pai, de que em momento algum o Senhor perdeu o controle do governo do universo. O Senhor continua governando o universo. E todas as coisas estão nas Tuas mãos, e nós, como servos do Senhor, confiamos e dependemos disso. Queremos Te adorar, ó Deus, queremos render louvores ao Teu nome, queremos entoar canções a Ti. E, Pai, queremos também nos identificar com os irmãos que não podem, ó Pai, estar juntos, congregando, Senhor. E queremos dizer com isso que nós o adoramos, mesmo à distância física, com a distância física que nos é imposta, ó Pai. Então, pedimos ao Senhor que o Senhor traga conforto, consolo para as famílias espalhadas ao redor do mundo, ó Pai, que já perderam algum ente querido por causa dessa pandemia. Eu quero clamar ao Senhor pelos nossos governos, ó Pai, governo de vários países espalhados pelo mundo também, ó Deus. Em especial, queremos clamar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos governantes, ó Deus, pedindo que o Senhor coloque a sua bondosa mão, dando sabedoria, dando discernimento, seja o governo federal, governo estadual, municipal e, sobretudo, as autoridades médicas de todo o país, ó Pai. Pedimos que o Senhor dê discernimento, sabedoria, direção e que juntos, ó Pai, possamos combater esse, por assim dizer, inimigo invisível que vem sorrateiramente, ó Pai, minando as nossas energias até, de alguma forma. Mas nós estamos fortalecidos na fonte de toda energia. O Senhor é nosso Deus poderoso. Então nós confiamos em Ti. Restaura o nosso vigor dia a dia. Restaura o nosso vigor para que hoje, juntos, nas casas, ó Pai, possamos adorar e glorificar o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E lembrando, irmãos, que esse culto que está sendo transmitido agora ao vivo para você, pela manhã, também será disponibilizado para toda a igreja, em forma CIB, né, para que você possa, à noite também, ter condições de assistir, ou assisti-lo novamente, ou aqueles que, porventura, não puderam assistir pela manhã, poderão assistir também juntos em família. Então teremos um culto só gravado, esse, ao vivo, e ele será disponibilizado mais tarde.
Eu queria orar com você por alguns motivos especiais nesse momento. Em especial a gente vai orar por esse cenário mundial, né? Essa loucura que tem ocorrido no mundo, essa pandemia, pegou todo mundo surpresa. A gente parecia isso ser para nós uma ficção, algo distante de nós, mas cada vez mais nós vemos que tem se aproximado e como foi visto ontem por vários irmãos, o prefeito da nossa cidade já relata, né, que há casos em Macaé. Então devemos orar pela cidade também, orar pela nossa cidade. Temos orado pelo mundo, pela nação, mas devemos orar pela nossa cidade também, para que nós possamos ser cobertos pelo Senhor e também toda a população poder aderir aí àquele apelo que a autoridade tem feito, para que nós possamos conter esse vírus. Vamos orar por essa pandemia mundial, especialmente por Macaé. Orar pelas autoridades, mais uma vez, eu queria ressaltar a você para que a gente faça isso constantemente. Isso é uma orientação do próprio apóstolo Paulo, para que nós possamos orar pelas autoridades instituídas. E também não podemos perder de vista as coisas que acontecem ao nosso redor e que não tem a ver com pandemia, mas tem a ver com alguns irmãos nossos e pelos quais também nós queremos orar. Então, lembra de orar pelo irmão Eliezer. O irmão Eliezer é marido da Elda. Ele, antes, na semana passada, retrasada, ele esteve internado durante 5 dias, ainda numa busca de diagnóstico. Foi no médico essa semana, precisando de um diagnóstico ainda. Tem alguns exames mais específicos para serem feitos. Ainda não tem o diagnóstico. Então, orem pelo irmão Eliezer, para que ele possa lidar com a sua saúde, os médicos possam ser assertivos também em relação à sua saúde. Orem também, irmãos, pelo pastor José Geraldo, pai do nosso irmão Marquinhos Caê. Pastor José Geraldo, um homem de Deus que serviu ao Senhor, pregou o Evangelho por vários lugares, na Serra e aqui também na cidade de Macaé. E ele está acamado há algum tempo já, e ele, a sua esposa, uma luta tremenda também, no cuidado com ele. Então, ore por ele, por José Geraldo, pastor José Geraldo, e também por sua esposa, pai e mãe do Marquinhos Caê. Ore pela Narilane. Narilane é irmã da nossa irmã Nádia, ela é lá de São Paulo, ela faz parte do coro do município de São Paulo, e lá ela teve perdas muito significativas por conta do coronavírus. Pessoas muito próximas estavam ligadas a ela, por exemplo, a maestrina lá da coral dela faleceu. Então, ore com a Narilane, abalada, e também com o vírus, né? Se recuperando em quarentena, aguardando aí, mas não tem nada grave com ela, está em casa, se recuperando. Ore também com alegria agora pelo Renato. Renato é filho da nossa irmã Ivone. Renato completa hoje 25 anos. Parabéns, Renato. Você que está aí assistindo a gente, que Deus abençoe a sua vida e dê cada vez mais alegria no Senhor. Nós oramos com alegria por você também. E ore pelo pastor Abner, por suas férias. Ele está de férias num tempo inusitado aí, né? E ele volta à ativa no próximo dia 7 de abril, e que ele, de fato, tenha descansado e possa voltar contribuindo conosco, como certamente vai, como sempre fez até aqui, participando conosco dos cultos e da interação também aqui, ainda que seja pelas plataformas digitais. Então vamos orar por esses motivos? Baixe sua cabeça onde você está, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, nós queremos mais uma vez, ó Pai, diante do Senhor, entregar essas situações todas que temos vivido ao redor do mundo, no país e também na nossa cidade. Essa onda do coronavírus também chegou na nossa cidade. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê vigor aos profissionais da saúde, a Deus, às autoridades médicas e também aqueles enfermeiros, aqueles médicos que estão na linha de frente, ó Pai, suando a camisa, se expondo, ó Pai, a riscos, para que tudo isso seja contido. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da vida desses nossos queridos irmãos e também alguns que estão nos ajudando nessa área médica. Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Dê saúde a eles, dê vigor a eles, tanto físico quanto emocional. Oramos pelas autoridades governamentais, mais uma vez, pedimos que o Senhor os assista também, dê sabedoria a eles, discernimento, sobretudo. E também colocamos alguns motivos muito específicos da nossa igreja diante do Senhor.
Oramos pelo Eliezer, marido da Elda, Deus, pedimos que o Senhor coloque a sua bondosa mão sobre a sua vida, dê a ele, ó Deus, uma clareza sobre o seu diagnóstico, Senhor, use médicos para isso, ó Pai, que os exames sejam exames assertivos também, ó Pai, e que ele possa logo, logo descobrir do que se trata esse problema da sua saúde e ele possa tratar adequadamente, de acordo com os recursos mesmo que o Senhor proporciona. Lembramos do pastor José Geraldo, sua esposa também, lembramos do Marquinhos, sua família, que o Senhor possa cuidar do pastor José Geraldo, acamado, Senhor, e que o Senhor possa guardá-lo também nesse tempo tão difícil para a vida da sua família. Lembro da Narilane, lá em São Paulo, que o Senhor assista a ela, aos seus filhos, ao pai, ao seu marido, e também à sua casa, Senhor, e tudo aquilo que ela tem vivido nesse tempo, não só perdendo pessoas muito queridas, próximas dela, mas também com a sua própria saúde, pedimos que o Senhor a assista, Senhor. Lembramos com a alegria do Renato, nosso irmão, completando 25 anos hoje, filho da nossa irmã Ivone. Que o Senhor dê a ele sabedoria também, alegria no Senhor, regozijo, que ele olhe para trás e perceba esses últimos 25 anos guardados pela tua bondosa mão. Lembramos, ó Pai, do pastor Abner, pedimos que o Senhor dê a ele também vigor renovado, alegria no Senhor, a Deise também, a sua esposa, para que eles logo, logo retornem e, ao retornarem, possam estar contribuindo conosco, ó Pai, nesse momento que estamos vivendo no ministério. Obrigado por esses irmãos queridos também que se apresentam aqui em serviço, podendo gravar tudo isso, podendo preparar esse culto aqui ao Senhor e conectando os irmãos também juntos num só clamor ao Senhor. Nós oramos ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Alguns avisos que eu gostaria de deixar claro para os irmãos. Como foi dito num vídeo que passamos pelo WhatsApp, pelo InformaCid, houve uma decisão da liderança da nossa igreja de permanecermos em quarentena pelo menos por mais 15 dias, aguardando as próximas cenas, né, que pode vir a acontecer na nossa cidade, no nosso país, as orientações também que vamos receber. E depois de 15 dias, então, nós vamos continuar nos reunindo, orando por isso, e vamos saber de que ações vamos tomar após esses 15 dias. Mas o fato é que nesse domingo, nos próximos 2 domingos, nós continuamos, então, ainda sem nos reunir presencialmente. Então, fique ligado nisso, acompanhe no InformaCid todas as coisas. Quero também encorajar os irmãos, como o pastor Ivo já fez na semana passada, eu quero também fazê-lo. Os irmãos sabem que a Igreja do Senhor, ela não vive de recursos governamentais. A Igreja do Senhor vive da fidelidade dos irmãos. As despesas que nós temos como igreja, ela continua acontecendo. Então pedimos ao Senhor que toque no coração dos irmãos, que mova o coração dos irmãos, para que continuem fiéis. Essa igreja é muito generosa e eu louvo ao Senhor por isso. Eu quero encorajar os irmãos a participarem com transferências bancárias, então, para a conta da igreja, para que a gente possa honrar os nossos compromissos. Você é a igreja do Senhor junto conosco, então o compromisso é nosso como igreja. E também quero orar com gratidão por esse projeto que foi iniciado pelo Ministério da Ação Social, um projeto que tem tido uma repercussão já significativa no nosso meio. Eu quero agradecer ao Senhor por essa despensa solidária, onde irmãos têm contribuído. Eu quero agradecer já a contribuição dos irmãos para essa despensa solidária, onde outros que não têm condições, que estão passando por um momento difícil, sem poder trabalhar, sem poder levantar os seus recursos, podem ser assistidos de maneira básica, com algum sustento, alguma provisão, e alguns irmãos já têm feito isso. Então, se você é algum irmão nosso, congrega a nossa igreja, se você tem algum familiar, você é membro da igreja, tem algum familiar seu carecendo desse apoio, desse sustento, então entre em contato com o Ministério da Ação Social, um número que já passamos no grupo do WhatsApp, e você poderá certamente ser assistido e dar a nós o privilégio de assisti-los também. Para nós é um privilégio poder servir a Igreja do Senhor, foi para isso que nós fomos chamados também. Então, louvo ao Senhor pelo projeto da Despensa Solidária e pela ação dos irmãos da Ação Social. Vale ressaltar para os irmãos que, por medida de precaução e também por causa da inviabilidade de preparar todas as coisas,
tivemos que tomar algumas decisões importantes de cancelamento de várias atividades no mês de abril e também no mês de maio. Então, simpósio Foco Missional não acontecerá, como estava previsto, agora no início de abril. A conferência das mulheres também não acontecerá. As irmãs estão mobilizadas já para devolver os recursos para aquelas que já haviam investido. O Dia da Família, CIB, no dia 1º de maio. A conferência da família que estava previsto também acontecer. Tudo isso por uma questão de precaução, segurança e também falta de viabilidade de preparar todas as coisas, nós cancelamos. Então fiquem atentos a isso, nós vamos sempre informando aos irmãos via grupo do Informa CIB. Eu quero deixar esses recados, então esses avisos, dizer que nós vamos continuar aqui então, em adoração ao Senhor. Levi nos conduz mais uma canção. É bom ouvir o Levi, porque o Levi ele foi alguém que há 26 anos atrás, eu e a Márcia o ouvíamos tocar no nosso casamento. Olha só, irmão, o Levi é jurássico, mas é um vigor fora do comum para poder conduzir-nos em canções aqui também. Ele que tocou nesse casamento nosso há 26 anos, e agora eu estou com ele aqui acompanhado, podendo louvar o Senhor junto com você em casa também. O Senhor seja exaltado por intermédio dessas canções. E você, meu irmão, que está em casa, nesse momento, reunido. Deus é Deus para você por quem Ele é ou por aquilo que Ele faz. Deus ele continua sendo Deus independente daquilo que nos cerca, as circunstâncias que nos cercam. Talvez esse seja um tempo muito importante para que nós possamos testar a nossa fé no Senhor, na sua soberania, na sua condição de nos sustentar dia a dia. Muito obrigado, Levi, por essa canção. Você já reparou que numa partida de futebol existem personagens diferentes? Há o espectador, aquele que faz parte da multidão, mas alguém que não tem um time certo. Ele vai ao estádio. Se tiver algum jogo, ele vai estar lá. É aquele que busca o seu prazer pessoal. E aí você tem também numa partida de futebol o torcedor. Esse já tem um time fixo, ele defende. Mas ao mesmo tempo, ele é aquele que critica o seu próprio time. Quando o time está bem, ele é o primeiro a vestir a camisa, ele é fanático, mas às vezes ele é omisso. Aí você vê que tem também numa partida de futebol o adversário, aquele que joga contra. Ele faz tudo para ganhar a partida. Por vezes, ele até ignora a habilidade do time que está em campo. Às vezes até zomba dos outros jogadores. E tem um jogador em si, aquele que foi comprado, ele dedica tempo integral ao time. Ele treina todos os dias, quando o time perde, ele treina mais, ele sua mais. Se deixa gastar, ele joga, na verdade. E se você observar bem, irmãos, na vida cristã, nós conseguimos perceber alguns desses personagens também. Existe a multidão, existem os discípulos, existem os zombadores e aqueles que são amigos na fé. Aqueles que convivem, admiram, são íntimos de Jesus, mas titubeiam quando mais deveriam ter fé. Na vida cristã, nós somos desafiados a tomar uma decisão em relação a que posição nós vamos ocupar. Então, eu quero convidar você a olhar comigo para um trecho das Escrituras, onde alguns desses personagens são muito facilmente identificados. Olha comigo para o texto de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 35. Abra sua Bíblia para Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 35. O texto diz assim, eu leio na Nova Versão Internacional. Diz o texto, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos
que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar, irmãos? Pai, nós estamos diante da tua palavra, nós confiamos nela, confiamos no teu Espírito Santo que está presente conosco também na exposição dessa palavra e entendemos, ó Pai, que o Senhor quer falar conosco, com cada um de nós. Então que nós estejamos com nossos corações abertos, ouvidos escancarados, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus, e nos impulsionar também a fazer aquilo que é a vontade e plano do Senhor. Nós oramos numa completa dependência do Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, aqui, nesse texto que nós lemos, os primeiros leitores, eles são desafiados com a necessidade de decidirem de que lado estão. As reações dos personagens presentes nesse texto são as mais variadas reações possíveis. Nós vemos aqui a multidão que vai atrás do que ele pode fazer por eles, não de quem ele é, como cantou bem o Levi aqui agora há pouco. Nós vemos os 12, os apóstolos, os discípulos. Por outro lado, eles são chamados a conviverem com ele e a ponto de serem, inclusive, enviados para uma missão. Nós vemos também nessa história longa que nós lemos, os escribas, os mestres da lei, os fariseus, eles o chamam de endemoniado. Nós vemos também aqui os parentes de Jesus, verso 20 e 21, nos dão conta de que eles não entendem o seu zelo e o interpretam como loucura. Nós podemos observar muito claramente que a sua família espiritual ela é formada por aqueles que expressam uma fé obediente. São diversas perspectivas quando nos referimos
a vida cristã. Então eu quero convidar você nessa mensagem a me acompanhar observando cada uma dessas perspectivas. E a primeira delas é a perspectiva da multidão, aquela multidão que à beira-mar segue a Jesus, no versículo 7 até o versículo 12. O verso 8, em especial, deixa muito claro de que uma multidão seguiu a Jesus por causa do que ele fazia. O texto vai dizer assim: quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. A multidão, irmãos, aqui estava atrás da bênção, não estava atrás do mestre. Esse seguir aqui não tem um sentido pleno, eles não eram todos discípulos de Cristo. O que fica muito claro nesse versículo é que o reino de Deus está aberto para pessoas de vários lugares, de várias nacionalidades diferentes. O ensino inverso aqui que nós aprendemos com esse episódio da multidão indo atrás dos milagres de Jesus apenas é que o que Jesus faz, ele deve revelar a nós quem ele é. E isso, por si só, deve nos atrair a cada um de nós. Assim como atraiu, inclusive, os espíritos imundos, com o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, no versículo 11. No verso 10, as pessoas queriam tocar nele para serem curados. E o texto vai dizer assim: pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E aí no verso 11 nós vemos os espíritos imundos gritando: tu és o Filho de Deus. Irmão, Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas aquelas pessoas estavam possuídas de espíritos imundos. O contraste aqui é moral. Esses espíritos imundos são anjos caídos, anjos moralmente pervertidos. Mas no verso 12, irmão, Jesus ordena que eles não dissessem quem ele era. E a pergunta que fica para nós é: por que Jesus ele não deixou que os demônios revelassem a sua identidade naquele momento ali que ele havia se revelado para eles por quem ele era? E aí nós conseguimos refletir sobre algumas razões pelas quais Jesus não permitiu que os demônios revelassem a sua identidade. Primeiro, porque os demônios não são dignos de falar de algo tão magnífico, tão grandioso, tão gigantesco. A dignidade de Jesus, irmãos, é uma dignidade divina. A deles não. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Os demônios são anjos que antes se relacionavam com Deus, mas que agora estão na condição de caídos e, por consequência, destituídos do privilégio de ter a sua presença. Uma outra razão, talvez aqui, é porque o título Filho de Deus revela que Jesus era o Messias. Entretanto, irmãos, a maior parte do povo imaginava o Messias apenas no sentido nacionalista, no sentido triunfalista, no sentido de político até. Então, primeiramente, Jesus deveria esclarecer a natureza do seu ofício messiânico. Ou seja, ele deveria esclarecer que ele tem que sofrer e tem que morrer pelos pecados do seu povo antes de ser revelado às multidões. E, finalmente, uma terceira razão que podemos considerar para o fato de que Jesus não permitiu que os demônios, então, revelassem a sua identidade, é que os escribas diziam que os demônios eram aliados de Jesus. E se eles saíssem falando dele, isso confirmaria a acusação desses escribas. É bem possível, irmãos, que a combinação dessas respostas nos ajude a entendermos a sua proibição. Agora, olha comigo para um outro grupo de pessoas presentes aqui nesse texto. Nós vemos a multidão que queria correr atrás do que ele fazia. Nós vemos também aqui os 12. Jesus, ele escolhe os 12, os discípulos. Lá no versículo 13 até o versículo 19. Olha comigo para o verso 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus veio e chamou quem ele quis para junto dele. O que nós vemos nesse versículo é que os discípulos escolheram Jesus somente depois que eles foram escolhidos por ele. Conforme o próprio texto de João, capítulo 15, verso 16, vai confirmar. O texto de João 15, 16 diz assim: vocês não me escolheram
mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E observe bem, irmãos, a diferença que há de relacionamento. Com os seus discípulos, ele compartilha a sua vida, ele compartilha a sua mensagem, ele compartilha a sua autoridade. O texto enfatiza, vieram para junto dele. Jesus então chama os seus discípulos para junto dele. Eles têm muito a aprender sobre ele. Os 12 discípulos foram treinados para o apostolado através de uma convivência intensa, íntima, relacional com Cristo. O verso 14 também enfatiza, Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele. Irmão, Jesus é Deus conosco. E a comunhão com ele é a comunhão com Deus, o Pai. O que nós vemos aqui é um pedaço do paraíso escatológico que é descrito lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Que diz assim: o tabernáculo de Deus estará com os homens, com os quais ele viverá. Trata-se, irmãos, de uma ligação com o paraíso, mas isso também está ligado a um testemunho. Quem quer ser testemunha precisa ter estado lá. Essa verdade é também reforçada lá em João, capítulo 15, verso 27, que vai dizer assim: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, irmãos, o acompanhamento contínuo de Jesus num relacionamento próximo, num relacionamento estreito, os faria conhecer a sua identidade. Isso daria aos seus discípulos autoridade para que o seu testemunho fosse um testemunho de fato válido. E a grande pergunta da primeira parte do livro, temos falado isso mensagem após mensagem do Evangelho de Marcos, nesse primeiro trecho aqui, nesses primeiros capítulos aqui, a grande pergunta é: quem é Jesus? Os 12 seriam os primeiros a acharem essa resposta. À medida que eles aprendessem dele, eles seriam enviados por ele. Os recebedores deveriam ser os primeiros a se tornarem agora doadores. Eles recebem do Senhor, direto na fonte, e entregam então. E é exatamente assim na vida cristã, meus irmãos. Quando nós recebemos de Deus conhecimento da sua palavra, quando nós recebemos de Deus a salvação que nos é concedida, quando nós recebemos uma vida plena de gozo no Senhor, nós queremos compartilhar dessa vida com outros, não queremos reter o que não nos pertence, nós desejamos, na verdade, doar isso. Foi Jim Elliot quem disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então, irmãos, num completo contraste com os espíritos imundos que foram silenciados por Jesus, estes homens, os 12, os discípulos, são por ele ordenados para o ministério da proclamação. Os discípulos de Jesus, caminhando com ele, se relacionando com ele, chamados por ele, são comissionados para que eles proclamem o Evangelho do Senhor Jesus. O que nós vemos aqui é Jesus discipulando pessoas de um modo muito eficaz para perpetuar o seu ministério. Foi exatamente por essa qualidade de discipulado que eu e você fomos alcançados e estamos aqui hoje, prestando um culto ao Senhor. E o verso 15, ele enfatiza de que a vinda de Deus em Cristo e o consequente comissionamento dos 12 equivale à ocupação de uma casa com a expulsão dos donos antigos, dos demônios, que não se conformam com isso. Então Jesus escolhe os 12 dentre as diferentes regiões do país e dentre as diferentes facções do judaísmo, com o propósito de deixar claro que o seu chamado se estende a todos os israelitas. E por falar em diferentes discípulos que foram escolhidos por Jesus, nós vemos ali a descrição dos nomes de cada um dos discípulos. Eu gostaria de olhar um pouquinho, muito rapidamente, na verdade, para a diversidade que existe na escolha dos 12. Nós podemos muito facilmente fazer alguma aplicação sobre a pluralidade desses 12 aqui. A nova família de Deus, irmãos, ela é composta de pessoas imperfeitas, pessoas que frequentemente discordam sobre política, discordam sobre decisões governamentais, discordam sobre gostos e sabores e tantas outras coisas mais. Mas, ao mesmo tempo, essa nova família de Deus, de discípulos, ela é composta de pessoas que aprendem a viver juntas, aprendem a viver em harmonia, como parte de uma submissão ao senhorio de Cristo.
Isso nos leva a observar um terceiro grupo de pessoas que também está presente aqui nesse texto que nós lemos hoje. Nós vemos aqui também os escribas e fariseus. Jesus é por eles gravemente acusado. Nós vamos ver isso a partir do verso 20 até o verso 30. O verso 20, irmãos, ressalta que a quantidade de gente que demandava de Jesus e dos seus discípulos não dão a eles sequer tempo para comer. Dá para você observar isso? A ênfase nesse versículo é de que, mais uma vez, a multidão cerca Jesus. E quando os familiares de Jesus ouvem que Jesus estava tão atarefado, eles vêm para pegá-lo à força. O versículo 21 nos dá conta de que os seus familiares o consideravam descontrolado. Marcos vai informar a intenção deles ao saírem de casa. Eles só chegarão onde Jesus estava só no versículo 31, irmãos. Enquanto isso, nesse meio do caminho, Jesus tem um tremendo embate com os escribas, um tremendo embate com os mestres da lei. O que une os parentes de Jesus aos escribas é a incredulidade, não a inimizade, irmãos. Os parentes queriam o melhor para ele, eles estavam preocupados com ele, mas contudo eles demonstravam também uma tremenda incredulidade. Parece, irmãos, que eles observavam a tensão política entre ele e Jerusalém, e as coisas então só estavam piorando cada vez mais. Eles consideravam Jesus um fanático. Os mestres da lei, enviados de Jerusalém, diziam diferente. Diziam, ele está endemoniado. Acusava ele, apontava para ele, dizia, ele está endemoniado. Eles diziam que é por isso que ele conseguia expulsar demônios. Nós vemos isso no verso 22. Não há um diálogo aqui com os fariseus. O que eles fazem, irmãos, na verdade, é espalhar essa falsa notícia de que Jesus tem autoridade vinda do diabo. Então, irmãos, fica aqui estabelecido a partir disso uma gravíssima acusação. Uma gravíssima acusação. Os escribas distorcem tudo. A encarnação do Deus misericordioso que visita e redime o seu povo torna-se agora a encarnação do maligno na perspectiva deles. Aquele grupo de teólogos que veio de Jerusalém para fazer uma acusação formal para Jesus tenta encontrar uma explicação para as suas demonstrações de poder. E aí Jesus dá uma explicação clara, muito clara, nos versos 23 a 26. Jesus afirma que é incoerente Satanás expulsar Satanás. Verso 23. Ele exemplifica a afirmação por meio de parábolas. Um reino e uma casa divididos não permanecerão. E logo, se Satanás está agindo contra si mesmo, ele decretou o seu próprio fim, verso 26. Mas eles estão vendo que não é essa a situação. Satanás está ativo por meio dos seus demônios. E aí Jesus ele faz uma afirmação bombástica no verso 27. Jesus afirma que está roubando a casa do homem. E nesse exemplo, o diabo é o homem. Por isso ele o amarrou. No dia a dia, um ladrão não recebe ajuda voluntária do dono da casa que vai roubar. Ninguém abre a porta e fala, entra, rouba aqui. Ao invés disso, ele amarra o dono e depois então ele saqueia a casa. Se o poder de Satanás está sendo abalado, está se desequilibrando visivelmente, é porque um estanho mais forte deve ter vindo de fora. Isso é uma auto-revelação velada de Jesus, irmão. Jesus está dizendo que ele mesmo já tinha amarrado Satanás e agora ele estava saqueando a sua casa, ele estava libertando as pessoas que estavam presas nas trevas. Jesus limitou a ação do inimigo há 2000 anos atrás, para que hoje também, irmãos, eu e você, nós pudéssemos pregar o Evangelho, saqueando a sua casa, por assim dizer. Deixa-me dar uma aplicação aqui. Nunca na história, a casa de Satanás, o mundo caído, esteve tão vulnerável. As pessoas desse mundo em trevas, irmãos, estão sem entender o que está acontecendo ao nosso redor. Um inimigo invisível chamado Covid-19 tem desestabilizado os incrédulos e muitos crentes também, entre aspas. Todos com receio da morte. Mas, irmãos, nós temos, na verdade,
uma tremenda oportunidade de nós proclamarmos o Evangelho que oferece vida eterna em Cristo Jesus, enquanto todos estão desesperados por causa da iminência da morte. Nós temos o Evangelho que traz vida eterna. Então, irmãos, hoje, como nunca na história, nós conseguimos entrar nas casas por intermédio das lives, por intermédio das plataformas digitais, das redes sociais, dos telefones. A tecnologia hoje nos dá acesso à mente daqueles que estão perdidos, daqueles que estão acorrentados por Satanás, por assim dizer. Nós podemos, por assim dizer, também saquear a sua casa com o Evangelho que oferece uma vida eterna após a morte, ao invés de nós ficarmos apavorados de nossos dedos, muitas vezes amedrontados, enchendo a nossa geladeira daqueles que podem, de mantimentos. Irmãos, como discípulos de Cristo, nós temos uma missão dada por Ele, de aproveitar cada oportunidade. E essa oportunidade talvez seja a oportunidade que você tenha de conversar um pouco mais de tempo por telefone, ou por WhatsApp, ou por videoconferência com algum parente seu por quem você orou e sempre orou a vida toda. Você talvez tenha a oportunidade de ligar para algum amigo que não conhece a Cristo ainda. Nós nunca na história experimentamos uma vulnerabilidade das trevas que tentam atrair o maior número de pessoas, como diz lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o apóstolo Paulo vai relatar que o Deus minúsculo desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da glória do Evangelho de Cristo. Mas nós temos como passar essa luz do Evangelho de Cristo. Porque nós já temos esse Evangelho conosco. O Senhor já nos alcançou, Ele já nos chamou, Ele já nos separou para a glória dEle. E no verso 28, irmãos, nós temos uma grande notícia aqui. E essa grande notícia no verso 28 deve nos animar sobremaneira. Há perdão pleno e total em Cristo Jesus. O sangue de Cristo, ele é poderoso para purificar todos os pecados completamente. A retidão de Cristo pode cobrir todos os nossos delitos. A retidão de Cristo, irmãos, é capaz de ocultar dos olhos de Deus os nossos pecados. Vocês lembram do texto de Atos, capítulo 13, verso 38 e 39? Atos capítulo 13, verso 38 e 39 vai dizer assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Irmãos, essa notícia é maravilhosa. É uma notícia ímpar, é uma notícia tremenda para nós. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. O Senhor, Ele olha para nós e vê em nós Jesus Cristo, seu Filho. Não vê mais cada um de nós, irmãos. E qual é a aplicação que nós podemos fazer até aqui? Irmãos, nós devemos nos agarrar a esse ensino com bastante determinação o quanto antes na nossa vida. Algumas vezes, irmãos, nos sentimos desanimados, nós nos sentimos até indignos, porque somos mesmo indignos. Nós nos sentimos por vezes abatidos. Mas se realmente já viemos a Cristo mediante a fé, os nossos pecados, irmãos, foram completamente perdoados. Eles foram lançados para longe dos olhos de Deus, foram apagados, foram atirados nas maiores profundezas do mar. Nós temos tudo para crer nisso, meus irmãos. Nós não precisamos ficar temerosos, ansiosos, sem esperança. É isso que o Senhor quer nos ensinar dia a dia, em cada página da nossa história. Agora, é claro, nós vemos também aqui que o verso 29 e 30 vão nos dar conta de uma condenação. Jesus alerta para a existência de um pecado eterno. Jesus nos alerta para a existência de um pecado que os escribas haviam acabado de cometer, afirmando que ele estava possesso. Ou seja, eles blasfemavam contra o Espírito Santo que ungiu Jesus e o capacitou no seu ministério. Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo
é alguém deliberadamente dizer que a obra que Cristo fez foi uma obra satânica. Essa afirmação é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e as Escrituras deixam clara de que ela não terá perdão. Não crer na obra do Espírito Santo de convencimento, não crer na obra do Espírito Santo de que Jesus veio para nos salvar, é o mesmo, irmãos, que dar as costas para o próprio Deus. O resultado é perdição eterna, sem perdão. O verso 29, irmãos, faz um contraste com a verdade anterior. Esse verso, ele afirma que há condenação eterna. Jesus falou bastante sobre o inferno, mas nós ignoramos esse fato em nosso tempo, irmãos. Isso é uma realidade. Tem pessoas que vão para o inferno, sim. Pessoas que ficarão distantes de Deus, sim. Agora, irmãos, precisamos deixar algumas coisas muito claras aqui. O simples fato de você questionar alguém que afirma falar em nome de Deus não é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia mesmo nos orienta a examinarmos os profetas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é coisa de ímpio que está indo gradativamente para o inferno, sem perdão dos seus pecados. Vamos agora para o nosso quarto e último grupo de pessoas presente aqui nesse texto. E o quarto e último grupo de pessoas é a família de Jesus. Nós vemos isso no verso 31 a 35. Qual a situação aqui? A mãe e os irmãos de Jesus chegam e mandam um recado para ele. Eles querem levá-lo de volta para poupá-lo. E aqui nesses versículos, Marcos destaca também as pessoas que estavam na posição de discípulos, aos pés do Mestre, desejando aprender dele. E a pergunta provocativa de Jesus, no verso 33, prepara aqui os seus ouvintes para o seu chamado ao discipulado radical, com exigências e promessas excepcionais. O divino servo chama os seus discípulos e dá a eles algumas exigências, mas também concede algumas promessas excepcionais. A pergunta foi: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E aí no verso 34, Jesus revela que os discípulos de Jesus se tornam a sua verdadeira família. Jesus define, irmãos, a sua família não pelos laços de sangue, mas pela sua filiação divina. A vontade de Deus, foi Deus quem separa, é o próprio Deus quem separa a sua família. A fé obediente ao Senhor é um requisito básico para fazermos parte dessa família de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, tornou-se no Novo Testamento a definição de ser cristão. Você vai poder olhar depois com calma, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Hebreus capítulo 13, versículo 21, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, são todos textos que revelam que fazer a vontade de Deus é a definição de ser um cristão pertencente à família de Deus. A verdadeira família de Jesus, a sua casa, diz o texto, é a casa do Pai. Os familiares de Jesus são os seus discípulos. Deus Pai, pessoalmente, é o seu Criador e governante. Sem esse Pai não há irmãos, sem que se faça a sua vontade, não há comunhão verdadeira, irmãos. Para termos o Pai entre nós, é preciso ter Jesus como centro. O texto vai dizer no verso 35 o seguinte: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então pensa comigo em algumas aplicações práticas agora. A fé, ela não é herdada automaticamente numa família. Então isso quer dizer o seguinte: filho de crente não é crentinho. Uma tremenda oportunidade, pai, mãe, que você tem nesse tempo, é de entender que o seu filho, a sua filha, precisa de Cristo. Então, o que você tem feito para torná-lo um discípulo de Cristo? Esse tempo que você tem tido oportunidade de conviver mais intimamente, onde você não pode deixar numa creche, onde você não pode deixar numa escola, onde você tem a oportunidade de 24 horas estar convivendo com ele. Ele deve ser o discípulo de Cristo. Filho de crente, então, não é crentinho. Essa fé não é herdada automaticamente numa família.
É fundamental responder a pergunta: quem é Jesus? A resposta correta a essa pergunta só pode ser dada por aqueles que olham para Ele com fé, olham para Jesus atendendo ao seu chamado para serem seus discípulos, ou seja, para serem os seus seguidores, para serem aqueles que são orientados por Ele. E para ser um discípulo de Jesus, é preciso, irmãos, ser atraído por quem Ele é. Nós vemos isso no versículo 7 até o versículo 12. Não só pelo que Ele faz. Os discípulos foram atraídos por Ele à beira-mar. Para ser um discípulo de Cristo, é preciso ser chamado por Ele também. Verso 13. Os discípulos foram chamados por Ele no monte. Para ser um discípulo, irmãos, é preciso crer nele. Versos 21 e 22, nós podemos nos dar conta disso. Para ser um discípulo é preciso se identificar com Ele por meio de uma fé obediente. Verso 35. E a pergunta para nós, para terminar nessa mensagem aqui, e você? Você tende a ficar mais na multidão ou você tende a se identificar como um verdadeiro discípulo de Cristo? Qual é a sua reação ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a decisão que você toma hoje, aí na sua casa, quando você ouve essa palavra? Seguir a Cristo ou ser um discípulo dele? Seguir a Cristo, o que ele faz, ou porque você sabe quem ele é? Ou será que você opta em blasfemar contra o Espírito Santo que tem incomodado você a se render a Ele? Queria convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, a entender que o Divino Servo tem chamado discípulos nesse tempo para cumprir uma missão de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós sejamos faróis, como diz a canção. Faróis, que nós sejamos ponte que liga uma pessoa a outra, por meio de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche sua cabeça, feche seus olhos. Quero convidar você a orar, quero encorajá-lo a refletir sobre essas palavras no Evangelho de Marcos, perceber esses personagens diferentes e se perguntar: a que grupo eu faço parte? Aqueles que são amigos da fé? Aqueles que fazem parte da multidão? Aqueles que são, como os escribas e fariseus, acusadores de Deus? Ou será que de fato eu faço parte do grupo de discípulos do Senhor? A minha oração, irmão, é que você seja de fato um discípulo do Senhor, dependente completamente, num momento como esse, da presença dele, do relacionamento com ele, de tal maneira que você queira buscar mais o Senhor na sua palavra, revelada, escrita e deixada à disposição dela. Vamos orar? Feche sua cabeça, feche seus olhos. Pai bondoso, nós somos gratos ao Senhor por sua palavra. Ela nos encoraja, ela nos impulsiona, ó Pai, a nos aproximarmos mais do Senhor. Por vezes, ó Pai, nós não temos ações, nós não temos iniciativas, ó Pai. Precisamos da iniciativa do Senhor em nós, para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho que nos alcançou a nós. Não queremos, ó Pai, não queremos ficar reservados em nós mesmos, acomodados em nós mesmos. Queremos, ó Pai, expandir e proclamar o Teu Evangelho. Nos ajuda a fazer isso, Pai, no momento que nós vivemos hoje também. Que há recursos suficientes para que nós façamos isso. Quem sabe o Senhor mesmo esteja preparando corações nesse tempo. Quem sabe não, eu creio nisso, Pai, de fato. O Senhor tem preparado corações, tornados mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Então nos use como canais de bênção para outros, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Feche sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu a nós, a Deus, para servirmos ao Senhor, soberano, governador de todo o universo, num tempo tão conturbado quanto esse. Somos seus discípulos, queremos proclamar o Teu Evangelho.
como nos usa, como essa canção mesmo foi entoada aqui. Nos usa como abrigo, nos usa como flecha, nos usa como ponte, ó Deus, para que o teu Evangelho chegue aos corações de cada uma daquelas pessoas que o Senhor quer alcançar. E agora, ó Pai, que o amor de Deus Pai, a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a tua igreja reunida, espalhada nas casas, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, dê um domingo e uma semana cheia do Senhor, cheia da graça do Senhor e um grande dia em família também. Deus abençoe.